Cultura informa, opinião. Chegando para conversar conosco, trazer seus comentários nesta tarde de quarta-feira, o ex-senador da República, empresário, político Douglas Sintra. Douglas, boa tarde. Boa tarde, Dido. Boa tarde, ouvintes. Mais uma vez, uma oportunidade aqui de estarmos avaliando aí temas que são do nosso cotidiano nacional. E mais uma vez, nós começamos com o tema econômico, né, já que o governo decidiu liberar mais R$ 1.000 do FGTS e também antecipar o 13º salário. E isso tem um efeito na economia, isso tem um efeito na vida das pessoas. Primeiro tem o efeito da pessoa que recebe esse dinheiro e pode usá-lo para pagar uma dívida, pode usá-lo para comprar alguma coisa, pode usá-lo para fazer feira. E esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é que quando ele usa esse dinheiro, ele automaticamente está movimentando mais a economia, porque ele vai no mercado, no mercadinho, ele vai numa loja, ele faz com que aquela loja venda mais, ela faz com que aquela loja não demita ou até contrate mais pessoas para trabalhar, e isso vai retroalimentando a economia. Então, temos que verificar e acompanhar esses acontecimentos, achando que isso é positivo para o nosso Brasil, e temos que trabalhar para que nossa economia continue funcionando, porque a economia funcionando é mais emprego, e é outra coisa bem interessante que se fala pouco, é mais tributo. Quanto mais a economia cresce, mais tributo nós podemos ver. E, felizmente, nós estamos podendo, em função de alguns ajustes que puderam acontecer na economia, nós estamos vendo pela primeira vez haver redução de alguns tributos, como, por exemplo, um percentual do IPI, principalmente de automóveis e todos aqueles produtos que se paga IPI. Então, é interessante que nós possamos estimular esse tipo de trabalho para que, com o tempo, nossa economia também possa ser mais competitiva, como é hoje. As pessoas perguntam por que a China é tão competitiva? Porque a China tem baixos tributos, porque a China tem uma mão de obra que eles procuram cada vez mais especializar, e isso faz com que também se venda mais, se tenha mais emprego, se retroalimenta a economia e vai entrando no círculo chamado virtuoso. Então vamos torcer para que nosso Brasil possa se recuperar cada vez mais rápido e possamos ter a população recebendo aí os benefícios desse crescimento econômico. Muito bem, agora 1h mais 22 minutos, Douglas. Com relação a esse assunto, o FGTS, a liberação e a antecipação também do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS, muita gente pode comemorar, o pessoal do comércio também, mas muita gente pode dizer, é ano de eleição, o governo só está fazendo isso porque é ano de eleição. É uma medida eleitoreira, Douglas? Olha, nós não podemos pensar ou imaginar que tenha que ser assim, porque senão não teríamos medidas positivas pelos governos. E nós sabemos que houve medidas também que foram medidas mais duras lá atrás, para que essas medidas mais, vamos dizer assim, populares pudessem acontecer agora. E o que são as medidas mais duras? As medidas mais duras são controlar os gastos do governo, para que o governo possa ter sua economia, vamos dizer, seu caixa próprio controlado, né? O governo é igual a cada um de nós. Se alguém ganha R$ 1.000 por mês, ele não pode gastar 1.200. E até pode. Só que cada mês ele passa a dever R$ 200 a mais. E chega a um ponto que ele deve tanto dinheiro que com aqueles R$ 1.000 ele não consegue pagar. Então, procurando simplificar, o que o governo tem que fazer, na verdade, não é nem gastar os R$ 1.000. Ele tem que, se ele ganha 1.000, ele tem que gastar 900, 950 e, de alguma forma, usar esses 50 ou 100 para pagar o débito anterior que ele já tem, até que chega a um ponto que não precise mais nem ter esse débito. O que nós precisamos também entender é que nessa conta aí tem uma coisa chamada juros também. Tá? E quanto maior se cresce a taxa de juros no Brasil, mais quem está pagando esses juros do dinheiro que o governo pega emprestado somos nós, através dos impostos que pagamos. E todos esses juros que são pagos, se não fossem pagos, poderiam ser investidos em educação, em saúde, ou seja, em mais qualidade de vida para a população. Agora, Douglas, ainda nesse assunto, se, por exemplo, o aposentado, o pensionista ou o trabalhador que sacar até R$ 1.000, R$ 500, seja lá qual for o valor,
E se ele pagar contas, esse dinheiro não vai movimentar o comércio, né? Se ele usar para pagar dívidas. Olha, a princípio, imediatamente não, mas ele vai deixar essa pessoa mais saudável financeiramente e vai fazer com que, em curto prazo, essa pessoa possa, de novo, fazer suas compras. Ou seja, de qualquer forma, de qualquer ângulo que nós analisarmos, é uma medida que traz, vamos dizer assim, benefício para a população, para o comércio e para o próprio Brasil, porque quando a economia começa a crescer, nós temos também mais arrecadação e isso vai gerar mais dinheiro dentro do caixa do governo. Douglas, a gente sempre que acompanha a internet, né, vê ali aqueles canais no YouTube que trazem dicas sobre economia, mas são vários canais. Vamos trazer aqui para o cotidiano das pessoas esse dinheirozinho extra, vou dizer assim, extra, que vai chegar aí para o trabalhador. É mais interessante ele fazer o quê? Aproveitando que o André falou um pouquinho sobre dívida, se esse dinheiro vai girar na economia ou não. É mais interessante essa pessoa que tem esse dinheirinho aí, ele já pegar e garantir pagar suas dívidas ou de repente investir em alguma coisa, Douglas? Olha, um bom comparativo, tá? E essa conta é simples de fazer. Se você tem uma dívida que ela é de longo prazo, ou seja, você pode pagar ela mais na frente, e o juro que você está pagando é barato, ou se, mesmo que você já tenha pago o juros, se você quiser antecipar, não pode mais dar desconto, então não é vantajoso você usar esse dinheiro para fazer isso, se você puder investir em algum lugar, que você vai ganhar mais do que os juros que está pagando. Então o que tem que se fazer é isso, é uma análise simples. Primeiro, se tem dívida, essa dívida está custando caro, melhor pagar. Até porque quando você tem uma dívida que você paga, se você for fazer de novo, provavelmente você consegue até uma taxa de juro menor, se você tem um bom cadastro. Ou seja, cada caso é um caso diferente, mas conceitualmente é melhor realmente se livrar de qualquer conta que tenha ou que possa gerar mais juro a médio e longo prazo. Muito bem. Douglas, com relação à questão política, isso pode melhorar esse pacote, entre aspas, de bondades? Pode melhorar a imagem do governo, a imagem do presidente? Não há dúvida disso, né? Em todos os processos eleitorais, não só do Brasil, mas do mundo como um todo, quem principalmente define, quer dizer, a vitória ou a reeleição de quem está no governo é exatamente, no caso de países, é a questão econômica, né? Por exemplo, aqui em Pernambuco, nós temos como fato negativo o desemprego, né, as altas taxas aí de falta de investimento no Estado, as estradas ruins, quer dizer, isso conta negativamente quando é Estado. Quando a gente fala de país, o que conta principalmente é a capacidade que as pessoas têm de consumir, de guardar o dinheiro, de vislumbrar um futuro. Então, se a economia de um país vai bem, há uma tendência do governante melhorar. E isso, de alguma forma, já tem acontecido quando nós analisamos as pesquisas aí a nível nacional, já mostra o governo federal já se recuperando do maior desgaste que já teve, que foi quando exatamente a economia esteve pior. Então, cada vez que a economia melhora, melhora também a própria imagem do governo e faz com que ele tenha mais possibilidade de se manter governando o país. Isso, repito, isso não é obra aqui do Brasil, isso é uma questão mundial. Mas todos nós brasileiros, independente de acharmos melhor que é governo A ou governo B, ou presidente A ou B é o melhor, nós temos que torcer para que a economia melhore, porque é a nossa vida que vai ser impactada com esse resultado da economia, se ele não for um resultado positivo. Trazer aqui o abraço dos ouvintes que estão acompanhando a gente nos canais da Rádio Cultura, seja no YouTube, no caso aqui o Nazareno Luiz, muito obrigado, deixando boa tarde pra gente. Tem os ouvintes também que estão acompanhando na nossa página no Facebook. Vou dar um abraço aqui para o Robson Teixeira, um abraço para o Willames Alecrim, é isso mesmo, está acompanhando a gente aqui também. Joari Barbosa, muito obrigado pela audiência, o pessoal todo acompanhando a nossa programação. Tem mais ouvintes também que mandam suas mensagens em nosso WhatsApp. Eu vou mandar a mensagem aqui, ler a mensagem do Abdias Félix, inclusive, como diz o nosso companheiro Antônio Carlos, me punir no Tribunal da Consciência, porque a gente não deu os parabéns aqui a Douglas. A Abdias está dizendo, dê um abraço hoje no ex-senador Douglas Sintra, mas quero, de público, parabenizar-lhe mais uma vez pela passagem de mais um ano de vida, hoje, 16/3.
Seu aniversário, Douglas, parabéns. É, Muitos anos de vida, muita paz, muito dinheiro, muita saúde, muita fé e felicidades. agradeço a você, Guido, André, agradeço a todos que nos felicitam. Hoje eu recebi, graças a Deus, muitas felicitações. Inclusive, já havia recebido do amigo Abdias. Brinquei com ele um pouco hoje pela manhã. Abdias é uma figura que sempre procura fazer o bem para as pessoas, sempre procura animar, deixar as pessoas mais felizes. E isso é uma coisa que o mundo está precisando muito. O mundo está precisando de pessoas que nos deixem mais felizes, mais alegres, que possam fazer com que cada um possa viver melhor. Então agradeço ao Abdias aí, desejo também felicidades para ele, muita coisa boa. Pois é, eu tive que vir aqui na internet, aqui no Google, que é o pai de todos nós, ultimamente sim. aqui, para justamente confirmar essa informação aqui, né? Então, coisa boa aqui, o Douglas Maurício Ramos Sintra, aniversariando hoje aqui. Até o nome completo dele agora eu aprendi, hein? Muito Douglas, bem. saúde para você, felicidades, como o André falou aqui, e muitas vitórias em seus projetos, sejam projetos políticos, profissionais, enfim, também pessoais. Logicamente. Agradeço, vamos trabalhar para que nós possamos continuar aí trabalhando por pautas que possam fazer diferença na nossa vida. Eu sei que muitas pautas, às vezes, não são pautas que as pessoas estão tão acostumadas a ouvir, a debater, mas quando eu falo sempre, e eu até falo até mais em economia, é porque isso impacta na vida das pessoas. Mas lembrando sempre que não é só economia, é economia, é saúde, é infraestrutura, né? Tudo isso que tem realmente uma importância muito grande na vida de cada um de nós. Inclusive o Matheus Batista, mandou uma mensagem aqui no WhatsApp 981091130. Tá gravando um áudio. Matheus, vou ler aqui a mensagem de texto, certo? Tá dizendo: Douglas, adianta um dinheiro que é meu, aí chega o final do ano, cadê o 10º e PIS? É benefício para, entre aspas, ferrar o povo? Na opinião aqui do Matheus Batista. Veja bem, Matheus, se alguém está devendo algum dinheiro, por exemplo, a um banco, e está pagando juros, e vai pagar juros daqui até dezembro, se ele pega esse dinheiro agora e paga essa dívida agora, ele economizou esses juros até o final do ano. Então, isso, na verdade, é um grande benefício para a população. Agora, o que ele pode decidir também? Se ele não está devendo nada, ele pega, guarda esse dinheiro, aplica, se tiver um negócio, aplica no negócio, se não tiver, aplica na poupança, e no final do ano, ele vai ter até um pouquinho mais desse dinheiro, e sabe que o dinheiro está lá guardado. Coisa boa, tem mais ouvintes acompanhando a gente aqui. Val Joanes, muito obrigado pela audiência, assistindo a gente pelo Facebook da Rádio Cultura. Júcia Aparecida, também acompanhando, muito obrigado por sua audiência. Júcia acompanhando a gente aqui, sempre comentando as nossas transmissões no Facebook da Cultura. O Paulo do Centro pergunta: o senhor acha que realmente o país está melhorando? Se sim, para quem? Olha, Paulo, nós temos que entender que o processo de melhoria de um país, ele é contínuo. Né? Eu não posso dizer que não houve melhoria, sei lá, de 80 a 90, de 90 a 2000. Não quero fazer essa conta apenas de governo. A grande questão é se estamos melhorando menos ou mais do que o restante do mundo. Esse é o diferencial. E durante muitos anos, outros países cresceram muito mais do que o Brasil. Essa é a diferença. Melhorar, nós estamos melhorando desde sempre. A economia, mesmo que às vezes com percentuais pequenos, sempre cresce. Mas vamos fazer uma comparação. Países como Índia e como China, há 20, 30 anos, que eles crescem mais do que 5% ao ano, 5, 7, 8% ao ano. O que isso significa? Que o chinês, há 20 anos atrás, tinha uma renda muito, mas muito menor do que ele tem hoje. E hoje ele consegue ter uma renda muito maior. Então, o que nós temos que trabalhar é lembrando que existem oportunidades de crescimento que nós ainda hoje deixamos de aproveitar. Temos que melhorar, tirando aí essa briga nacional que existe de A ou B, e sim pensar o que é que deve ser feito, seja por A, seja por B, para que nosso país possa crescer mais do que cresce hoje. E aí, vou também lembrar mais um comparativo. A própria China, quando ela há 30 anos atrás, 20 anos atrás, ela arrecadava um valor X por ano de tributos. Como a economia dela cresceu muito, ela hoje arrecada 3x por ano de tributos. E o que ela pode fazer com isso? Ela pode construir muito mais estradas, ela pode construir mais hospitais, ela pode aumentar a presença do governo com a população.
E isso, se você pegar e analisar, procurar no próprio Google, estradas que foram construídas na China, sistemas habitacionais que foram construídos na China, você vai ver que é um valor absurdamente alto, muitas, mas muitas mais vezes comparativamente do que no Brasil. Então, por isso que nós temos que deixar de nos preocupar ou de torcer contra quem está A ou B no governo e torcer para que nosso país possa crescer, porque só assim nós vamos melhorar a nossa vida. Dizer também aqui que sempre é interessante que o ouvinte ele mande pra gente a mensagem em texto, né, André e Douglas, porque como a gente tá aqui no ar, nesse bate-papo Na aqui, dinâmica. não é exatamente prestando atenção no que está sendo dito e também vendo aqui outras situações aqui, a gente não tem como ouvir o áudio do ouvinte aqui no WhatsApp, então é importante que sempre o ouvinte, nesse nosso horário, mande sempre aí a mensagem via texto. Antes de a gente se despedir do Douglas, o aniversariante do dia, o Joari Barbosa está dizendo: André, Deus parabéns para ele por mim, obrigado, meus amigos. Parabéns aqui do Joari, também do Jorge do Agreste de Pau Santo. Deixa eu ver aqui mais manifestações aqui de apoio e de felicitações a Douglas. O Juscelino Cícero. Douglas, você acha que vai ser reeleito esse governo? Olha, é um pouco cedo, né, para se perguntar, né? Nós temos, por exemplo, índices de rejeição até maiores do que do governo federal, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco. E é muito cedo para a gente estar fazendo prognósticos. O que eu acho que nós temos que fazer é trabalhar para melhorar a nossa vida. E eu quero aproveitar as mensagens aí do Joari, do Jorge, de Pau Santo, de todas as pessoas, para desejar que nós possamos a cada dia nos levantar, desejando paz, prosperidade e fazendo nossa parte. Porque, independente do que o governo está fazendo, se nós estivermos fazendo melhor a nossa parte, nós vamos estar dando a nossa contribuição. E aí vamos cobrar de forma correta, vamos debater, vamos dialogar para dizer, olha, governo estadual, por exemplo, por que você não está fazendo essa estrada? Por que você não investiu nisso, né? Por que a Compesa não fez isso ainda? Então nós temos que cobrar. E cobrar não é brigar. Cobrar é questionar. Cobrar é mostrar aquilo que nós achamos que deve ser feito. Para que assim, eu repito, nós possamos melhorar a nossa vida. E vamos lembrar sempre, não tem como a vida de uma pessoa melhorar individualmente se a vida de quem está ao lado dele estiver piorando. Porque um dia a consequência ruim chega nele. Então por isso que nós temos que torcer todos para que possamos aí ver o país, o estado, o nosso município crescendo cada vez mais. Douglas, muito obrigado por mais uma ótima participação aqui, trazendo para a gente esclarecimentos, trazendo conhecimento para a gente nesta tarde de quarta-feira. Muito obrigado. Parabéns. Grande abraço. Até a próxima. Celebre a vida. Grande abraço.